Olá! O livro de Levíticos, Deus foi instruindo Moisés para como lidar com o povo. E um texto, uma pergunta que chegou aqui para o programa de hoje, está baseado lá em Levíticos capítulo 27. E ali fala que o preço de resgate de um homem e de uma mulher tinham preços diferentes. O homem valia muito mais do que a mulher. E a pergunta é, se Deus criou o homem e mulher ambos iguais, por que na Bíblia fala que a mulher, de uma certa forma, se valia menos? É isso mesmo que está dizendo o capítulo 27 de Levítico, relacionado ao resgate das mulheres que eram dedicadas ao templo? É isso mesmo? Vamos compreender esse assunto, porque a partir de agora tudo está na mira da verdade. Olá, olá! Seja muito bem-vindo! Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa de perguntas e respostas bíblicas. E onde quer que você esteja, por favor, sinta-se abraçado pelo programa. Afinal de contas, são vocês que fazem o programa acontecer. Portanto, participe, mande as suas perguntas para a gente e vamos colocar, ele, professor Leandro Quadros, na mira da verdade. Tudo bem, professor? Está preparado aí para mais uma semana aqui mais um dia de programa cheio de perguntas? Vamos lá, continuar nossos estudos da Bíblia semanais aqui com o nosso telespectador. Obrigado por você estar acompanhando o nosso programa. Esperamos que mais uma vez Deus fale ao seu coração através de alguma resposta, através de algum texto bíblico. E esperamos que você acompanhe mais vezes o Na Mira da Verdade, se você estiver acompanhando pela primeira vez. Que Deus abençoe a sua vida e vamos estar aqui esperando as suas perguntas. Muito bem, professor, muito bem. Olha só, você sabe que nós transmitimos também o nosso sinal pelo YouTube. Então, pelo YouTube, você consegue compartilhar com seus amigos aí para que eles possam também acompanhar o programa. Faça isso agora, compartilhe o programa Na Mira da Verdade aí no seu YouTube, você que está assistindo pelo YouTube, para que mais pessoas possam assistir e aprender mais da Bíblia e participar do programa. Eu mando um abraço muito especial aonde quer que você esteja nos assistindo, seja através da TV aberta, espalhada aí por todo o nosso país, a TV Novo Tempo alcançando, varrendo o nosso país em canal aberto. Temos também as parabólicas, estamos em todas as parabólicas, estamos também em todas as TVs por assinatura. Portanto, tem várias formas de você poder assistir o programa Na Mira da Verdade aí agora. Então, compartilhe com seus amigos para que também mais pessoas possam conhecer esse programa que tem ajudado muita gente a aprender mais da Palavra de Deus, tá bom? Nós abrimos o programa com uma dúvida aí em relação ao homem e à mulher. Tem valor diferente para Deus? Porque se Deus começou a instruir Moisés para cuidar do povo ali e colocou diferença até mesmo no resgate, por exemplo, de um homem e de uma mulher, isso está lá em Levítico capítulo 27, como é que a gente explica isso? E é isso que a gente vai colocar o professor na mira da verdade. Professor, é o seguinte, essa pergunta quem mandou foi o Elielson, e ele diz o seguinte: a minha pergunta é por que o preço do resgate de um homem era mais caro do que o resgate de uma mulher, se diante de Deus, homem e mulher têm o mesmo valor, ou temos o mesmo valor? Por que então a Bíblia deixa específico isso, dizendo, tentando mostrar essa diferença entre homem e mulher, professor? Primeiramente, vamos pela segunda parte da pergunta, né, e também uma afirmação do nosso telespectador. Ele está certíssimo quando diz que homem e mulher têm o mesmo valor diante de Deus. Gênesis 1:27 diz claramente que o homem e a mulher têm a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Esse aqui fala do momento que fez o homem. Aí o verso 27, criou
pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, o valor intrínseco, seja de um homem, de uma mulher, é o mesmo. Ambos são a imagem e semelhança de Deus. Para você ter uma ideia, lá em Gálatas 3, 27 a 29, mostra que em Cristo não há homem, não há mulher, não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre. Não que Deus terminou com a distinção de gênero, não é isso. Mas está dizendo que todos são um em Cristo. E que à luz da cruz, todos têm o mesmo valor. Então veja, à luz da criação, todos têm o mesmo valor, porque ambos, homem e mulher, são a imagem e semelhança de Deus. E à luz da cruz, todos têm o mesmo valor, porque Cristo morreu por homens e mulheres. Agora, por que Levítico 27 mostra que quando uma pessoa fosse dedicada a Deus para servir a Deus no templo, por que o resgate para o homem custava mais caro do que o resgate da mulher? A resposta é a seguinte, porque isso aqui não é com base na natureza ou no valor intrínseco do ser humano, é com base na capacidade de trabalho. Como um homem no templo faria outros trabalhos, inclusive trabalhos mais pesados, como recolher lenha e outras coisas que a mulher não fazia. Então, por causa do valor do trabalho atrelado, o resgate para o homem exigia um preço maior. Isso não é porque o homem era melhor do que a mulher, mas é por causa do valor de trabalho agregado. Então, um homem no santuário serviria muito mais, porque ele realizaria trabalhos pesados, dos quais a mulher era poupada. E isso tem que ser assim. Na estrutura física, o homem tem 50% mais de força bruta do que a mulher. Então, a mulher tem que ser poupada, preservada de certos trabalhos. Tão longe de mostrar o homem como melhor, o texto mostra, na verdade, a importância de cuidar da mulher. Como ela não se exigia dela trabalhos pesados como de um homem, então para resgatar essa pessoa que havia sido dedicada ao templo, então se pagava menos. Mas não condiz com o valor do ser humano, condiz sim com a capacidade de trabalho que era agregada ao homem e à mulher. Para finalizar, aqui eu quero ler esse texto para mostrar que algumas feministas, quando querem falar mal da Bíblia, elas o fazem por causa da sua revolta interna com a figura masculina e porque não entendem o texto bíblico, tá? E eu vou mostrar aqui um texto, e aí eu peço para qualquer telespectador me mostrar qual religião ou cultura antiga dá tanto valor à mulher como a Bíblia. Aqui em Efésios 5, 25, é dito o seguinte: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Só a Bíblia ensina, de fato, até como mandamento, que um homem deve dar a vida pela sua esposa. Aqui diz que o amor do marido para com a esposa tem que ser o mesmo amor de Cristo para com a igreja, ou seja, um amor sacrificial. Você não vê na Bíblia a Bíblia ensinando que a mulher tem que dar a vida pelo seu marido, não. O homem tem que dar a vida pela sua mulher, se isso necessário for. E segue o texto, ó. Verso 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, além de amar a esposa de uma forma sacrificial, como Cristo ama, assim como Cristo deu a vida pela igreja, o marido tem que estar disposto a dar a vida pela sua mulher. A Bíblia diz que assim como Cristo alimenta e cuida da igreja, o marido tem que alimentar e cuidar da sua esposa.
Então eu dou um conselho para você. Se você é adepta de alguma ideologia feminista, não transfira a sua frustração com a figura masculina para o texto bíblico. Peça ajuda a Deus para você vencer essa frustração que pode ter realmente um motivo. Faça uma boa psicoterapia com um bom psicólogo, uma boa psicóloga cristã, e você vai perceber que a sua vida vai andar em relação a vários aspectos. E você que é homem, seja um homem de verdade, um homem bíblico e de vergonha na cara. Não xingue a sua esposa, não fale palavrões para ela, não seja ignorante, grosso, estúpido. Ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. Dê a vida por ela se necessário for, cuide dela, alimente-a. Se você não faz isso como mínimo, você não merece ser chamado de um homem de verdade. Muito bem, professor. Muito bem, o programa está apenas começando. Para você participar, você pode mandar a sua pergunta para a gente através do nosso WhatsApp. O número é 12 981510101. Chega aqui na hora. SMS também, eu pesco ali também, você pode mandar por SMS e pode usar as redes sociais, Facebook e Instagram. No Instagram é @naMiraDaVerdade, é só aproveitar ali o último vídeo, que é o vídeo que a gente coloca para você colocar as suas perguntas nos comentários. E também no Facebook, namiradaverdade.nt, é o nosso Facebook, tá bom? Participe mandando as suas perguntas para a gente e elas poderão ser pescadas, como por exemplo essa que chegou no Instagram aqui da Ellen. A Ellen, professor, ela quer, o assunto aqui eu acho que é a questão, deixa eu ver aqui, ó, sobre união. Vamos lá. Há uma questão que tem me intrigado muito, professor. O que Deus uniu, não separe o homem. Mas e se não foi Deus quem uniu? Tem uma amiga que teimou em se casar com uma pessoa com a qual o Senhor lhe disse claramente para não se casar. E aí, professor, uma vez que se casou e não foi Deus que uniu, aí ela está isenta, então ela pode separar aí e aí não cai no princípio de que uma vez que Deus uniu, não separe o homem? Interessante essa pergunta. Realmente há casamentos que não têm a intenção de Deus. Não adianta, né? Há pessoas que desobedecem aos princípios bíblicos sobre matrimônio, então isso é um fato. O que essa amiga falou não tem indiscutível, tá? Agora, quando há um casamento, olha que interessante, mesmo que não tenha sido o Senhor que tenha unido essas pessoas, o casamento é sagrado para Deus. E aí o apóstolo Paulo dá uma orientação muito interessante aqui em 1 Coríntios 7, que é o seguinte, ó. A partir do versículo 10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Ao mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem uma mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Então Deus realmente ele não autoriza um divórcio. Por exemplo, essas pessoas aqui, no contexto de Paulo, ele está falando de pessoas que haviam se casado, um se tornou crente, outro se tornou descrente, e outro era descrente. Mesmo assim, Paulo orientou a manter o casamento. Então, o que tem que acontecer agora, né? Se o casamento foi errado, a sua amiga tem que fazer tudo o possível através de aconselhamento espiritual, através de terapia para casais, para resolver essa situação. Tá bom? Óbvio, cada caso é um caso. Eu não posso aqui generalizar, até porque eu nem conheço, né, todo o contexto da história. Então, a minha sugestão é orar,
seguir a palavra de Deus e buscar aconselhamento, né, com terapeuta, algum terapeuta cristão, porque ele vai unir, né, a boa ciência juntamente com os princípios bíblicos para ajudar essa pessoa. Muito bem. Perguntas que chegam aqui, a gente tem que sempre dar uma pesquisada, dar uma olhadinha o que o texto bíblico está falando. Eu quero colocar uma que chegou aqui pelo nosso WhatsApp. Quem mandou foi o Marcos, professor. E a pergunta do Marcos é o seguinte, ele traz um questionamento aqui. Por que Deus tinha que dar satisfação a Satanás sobre o comportamento do seu filho Jó? Então a gente vê a história de Jó ali e percebe que houve uma reunião no céu e Satanás começou a questionar a Deus aí. E a pergunta do Marcos aqui, por que Deus tinha que dar satisfação para o Satanás? Ele já tinha sido expulso do céu, o que ele estava se intrometendo ali na situação? Olha que interessante, amigo telespectador, Deus não estava dando satisfação para Satanás. Deus estava desmascarando Satanás diante do universo. Você tem que lembrar de uma coisa, 1 Pedro 1,12, né? Diz que os anjos anelam perscrutar as coisas referentes à salvação. Por quê? Porque eles não são oniscientes. Daniel capítulo 7, versos 9 e 10. Quando se abre aquele tribunal, aquela primeira fase do juízo, chamada juízo pré-advento, quem está ao redor do trono do grande juiz? Anjos. Então os anjos não são oniscientes. Quando Satanás alega perante anjos que Deus beneficiava Jó, por Jó ser, diríamos, um puxa-saco, Deus tinha que mostrar para o universo que aquilo era uma mentira e quem realmente era Satanás. Então a questão é conflito cósmico entre o bem e o mal. Deus age de certas maneiras não porque ele precisasse daquilo, mas porque as suas criaturas inteligentes precisam saber das coisas. Então, aprofunde-se cada vez mais na doutrina do grande conflito e aí você vai perceber que sempre há uma razão lógica para Deus atuar como ele atua. Ok, então vamos colocar a pergunta que eu estou vendo aqui, o texto bíblico, ela chegou aqui no nosso Instagram, quem mandou foi a Ana Maria. A pergunta da Ana Maria é a seguinte, professor, eu gostaria de entender o que o apóstolo Pedro quis dizer lá em 1 Pedro 2,8. As pessoas são destinadas a serem desobedientes? Vamos ver aqui o que está falando aqui o texto de 1 Pedro 2,8. Diz o seguinte, professor, vamos ver o que ela está querendo dizer. Em outra parte, as Escrituras Sagradas dizem, esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Isso quer dizer que elas estão fadadas ou destinadas a serem desobedientes, professor? Veja, por que essas pessoas, ali o texto, sendo desobedientes para o que também foram postos? Isso, é porque na outra tradução aí, né? Isso, que é a Almeida atualizada, ó. Aqui que está a dúvida dela, ó, para o que também foram postos, né? Ok. Por que eles foram postos para isso? Não foi por uma predestinação de Deus. Olha o que diz o verso 7, ó. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal angular. Então veja, Deus não é o responsável pela rejeição de Cristo. Aqui é dito que os construtores, diríamos assim, rejeitaram a pedra principal da grande construção da igreja que é Cristo. Então eles rejeitaram. Já que eles rejeitaram, obviamente eles foram postos para o castigo, para a destruição. Tá? Então tem que ler aqui o versículo 7, para que você possa ali compreender o versículo 8. Um outro texto que você pode considerar é 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2 nos mostra de forma clara que Deus não predestina alguns para a salvação e outros para a perdição. Aqui em 1 Timóteo 2, 1 a 4, é dito o seguinte: antes de tudo, pois, exorto
que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Veja, estas orações, súplicas não são só apenas pelos predestinados, é em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Senhor. Verso 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Seria uma contradição lógica Deus desejar que todos sejam salvos e ao mesmo tempo Ele predestinar alguns para se perderem. É uma contradição lógica, isso não é paradoxo, é contradição lógica, tá? Então, quando Deus, lógico, o desejo de Deus de todos ser salvos não significa que assim o será. Porque mesmo que o livre-arbítrio humano seja corrompido, o Espírito Santo ajuda a pessoa a fazer a escolha pelo certo. Mas a pessoa pode decidir finalmente não escolher o certo, tá? Então, não creia nessa chamada dupla predestinação, porque ela realmente não tem nada de bíblico. Nós vamos para um intervalo rápido. Aproveite o intervalo, faça sua pergunta. A gente volta já. Já estamos de volta, participe do programa mandando as suas perguntas para a gente. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas através do nosso WhatsApp, o número é 12 981510101, que eu recebo aqui na hora. Use também Facebook e Instagram, no Instagram, @naMiraDaVerdade e no Facebook, namiradaverdade.nt. Você vê ali um videozinho, o último videozinho que está ali é para você colocar as suas perguntas nos comentários, tá bom? Participe, mande as suas perguntas para a gente, como essa que chegou pelo nosso WhatsApp. Quem mandou aqui foi Adriano Dias. A pergunta do Adriano, professor, é a seguinte: a paz do Senhor Jesus Cristo, meu nome é Adriano, falo da cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. Gostaria de saber sobre o falar em línguas estranhas. Eu não estou referindo ao dia do Pentecostes. Hoje, quando o cristão é batizado, ouvimos ele falar em outras línguas. E a minha pergunta é, os discípulos também falaram essas línguas? Olha aí, professor. Então, vamos fazer a pergunta da seguinte forma. O dom de línguas do Pentecostes é o mesmo ou é diferente do dom de línguas que a gente ouve falar hoje nas igrejas? Boa pergunta. Vou dar uma breve explicação para o nosso telespectador e vou recomendar para ele aqui a revista Na Mira da Verdade, em seguida. Porque nós temos uma lição específica, textos difíceis sobre o dom de línguas. Em resumo, amigo telespectador, para você entender devidamente o dom de línguas, é importante ler os capítulos que tratam do assunto. Jesus prometeu esse dom ali em Marcos 16, 17 e 18. Então você tem que ler Marcos 16, 17, Atos capítulo 2, Atos capítulo 10, Atos capítulo 19 e 1 Coríntios do capítulo 12 ao 14. Então, se você ler esses trechos bíblicos, você vai poder tirar conclusões corretamente. Ao estudar esses textos, você vai chegar a algumas conclusões. Primeira, o dom de línguas na Bíblia é uma capacidade sobrenatural que Deus dá de falar em outros idiomas para que o Evangelho seja pregado para outras nações. Outra conclusão, em 1 Coríntios 14, os coríntios estavam fazendo um uso indevido do dom de línguas. E muitos cristãos acham que Paulo está aprovando esta forma estranha de falar em línguas, mas não. Quando você lê todo o capítulo, você vê que apesar dele dizer no verso 2 que quem fala em línguas não fala a homem senão a Deus e que em espírito fala mistérios, Paulo está corrigindo este dom, dizendo para eles que eles deveriam falar palavras compreensíveis. Tanto que no verso 9 ele fala, assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Então, é importante essa contextualização.
O termo línguas estranhas, ele não existe no texto bíblico original, tá? Ele aparece na Almeida Revista e Corrigida, em itálico, para indicar que ele não fazia parte do original, mas depois os tradutores corrigiram isso e deixaram apenas a expressão língua, que do grego glossa quer dizer idiomas, tá? Então, o que eu sugiro para você? Aqui, a nossa lição de número 6, textos difíceis sobre o dom de línguas, eu abordo esses e outros textos, com uma análise contextual, com algumas fontes bibliográficas. Então, o que você vai fazer? Você vai pedir agora mesmo a revista Na Mira da Verdade, você vai ligar para a 0 operadora 12 2127 3121 e vai dizer o seguinte: olha, eu quero a revista Na Mira da Verdade. A Novo Tempo vai enviar para você gratuitamente, você não vai pagar nem o envio, porque a Novo Tempo conta com o trabalho dos Anjos da Esperança e isso custeia, inclusive, o envio da lição. Eu acredito tanto nesse projeto de evangelização, mesmo eu não sendo um funcionário da Novo Tempo atualmente, eu trabalho para a Novo Tempo, mas eu não sou um funcionário. Eu não cobrei um centavo sequer para produzir essa revista. Por quê? Eu não creio que se deva cobrar cursos bíblicos. Cursos de capacitação sobre a Bíblia, tudo bem, eu tenho os meus cursos. Mas isso aqui foi um trabalho voluntário meu, para Novo Tempo, que eu dediquei nas minhas horas. Por quê? Porque eu acredito nesse trabalho de evangelização. E a Novo Tempo, por acreditar nesse trabalho, tem os Anjos da Esperança para enviar para você gratuitamente. Então, o que eu quero dizer para você? Aproveite essa oportunidade. Peça agora mesmo o seu curso bíblico, ele vai ser enviado na sua casa, não importa a religião a qual você pertença. A Novo Tempo não faz acepção de pessoas. A Novo Tempo quer ajudar a todos a crescerem na graça e no conhecimento de Cristo. Então peça agora mesmo e você vai poder fazer este e outros estudos para entender certas doutrinas da Palavra de Deus. Muito bem, eu queria aproveitar, professor, já que você falou assim da revista, a revista aqui nas minhas mãos, né? Você pode receber essa revista gratuitamente, mas eu queria também convidá-lo a conhecer uma plataforma onde você pode acompanhar esses estudos bíblicos em videoaulas. É isso mesmo, você sabia disso? A partir de agora você pode acompanhar na plataforma de cursos da Novo Tempo todos os guias de estudo de forma gratuita em videoaulas e também solicitar a sua revista. O nosso endereço não vai aparecer ainda agora para você, mas é muito fácil de você guardar. novotempocursos.com, é isso mesmo, anota aí, novotempocursos.com, anote esse endereço e lá você pode entrar na plataforma e ter todos este e muitos outros guias de estudo em forma de videoaulas para você aprender mais. Você que é jovem, você que está acostumado aí nas redes sociais, na internet, encontrando todo o conteúdo, você tem toda agora a parte bíblica da Novo Tempo também disponível para você em videoaulas, tá bom? novotempocursos.com, anota aí e vai lá, acesse, se cadastre e passe a ter totalmente livre essas videoaulas para você, tá bom? Professor, a pergunta que chegou aqui no nosso Facebook, quem mandou o Hugo Aguiar, ele diz o seguinte: conseguimos evidências ou registros de cristãos guardando o sábado mesmo após o domingo ser instituído pela Igreja Católica? Ou a guarda do sábado pelos cristãos só voltou a ser praticada após 1844, ou seja, quando a Igreja Adventista ali começa a surgir e pregar então a volta de Jesus e a guarda do quarto mandamento. Antes desse período, tem registros bíblicos ou registros históricos de que o povo guardava o sábado assim que foi instituído o domingo? Tem vários registros. Eu não tenho acesso agora, eu tenho um livro lá na minha casa. Esse livro não tem aqui. É um livro em espanhol, nem tem traduzido no português, tem em inglês e em espanhol. É um livro sobre o sábado que foi editado na época, década de 80, por Kennedy Strand. Esse livro é muito interessante, ele mostra vários observadores do sábado ao longo da história, tanto na África e até entre valdenses. Tá? Então temos sim alguns registros de que sempre na história existiram cristãos guardando o sábado. Tá? Muitos cristãos se oporam à observância do domingo. Né? E quando você estuda a história,
da doutrina do domingo, diríamos assim, você vê que isso foi um processo gradativo, tá? Você vê algumas menções ao domingo de uma forma mais precisa a partir do século II, aí entre alguns pais da igreja, tá? Mas mesmo assim existiam pessoas que não eram a favor, porque obviamente a guarda do domingo não tem base bíblica, é com base na tradição eclesiástica. Tem esses registros, eu não me lembro agora das nações, especificamente os povos, faz muito tempo que eu mantive contato com este livro, até tenho esse livro, mas num outro momento eu posso trazer mais dados para vocês. Mas há sim registros entre valdenses, na África e em outros lugares, inclusive também da Europa, de cristãos que permaneceram fiéis ao sábado. Outro detalhe que aqui vai também diretamente à sua pergunta, né? Os adventistas do sétimo dia não passaram a guardar o sábado, a doutrina do sábado não foi descoberta pelos adventistas do sétimo dia. Primeiro porque os judeus sempre guardaram o sábado ao longo da história. E segundo, os adventistas aprenderam essa doutrina dos batistas do sétimo dia. Tá? Uma senhora chamada Rachel Hawkes, ela, batista do sétimo dia, é quem levou este conhecimento doutrinário para a igreja adventista do sétimo dia. E aí depois, obviamente, José Bates, um dos pioneiros adventistas, foi quem mais escreveu e propagou essa doutrina. Então, ela já vinha sendo guardada antes, né, por protestantes da igreja batista do sétimo dia. Mas olha que interessante, você falando aí, a pergunta que está aqui no Instagram, quem mandou foi o Gideon. A pergunta do Gideon é a seguinte: boa noite, Tito e professor Leandro Quadros. Sempre entendi que o domingo era o dia do Senhor, mas a Bíblia fala que é o sábado. E eu gostaria de saber mais sobre isso, até porque a minha crença foi em vão. Olha. Me explica aí, eu sou da Igreja Batista de Borda do Campo, em São Bernardo do Campo. Professor, falar um pouco mais sobre o sábado aí, os nossos telespectadores que estão acompanhando a nossa programação. Se você já está acompanhando há um bom tempo, você percebe que a Novo Tempo, ela é uma emissora cristã que tem pregado a pura palavra de Deus. Mas nós somos mantidos pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas não, somos mantidos pela Igreja do Sétimo Dia e a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela guarda o sábado bíblico, de acordo com como está na Bíblia. Nós pregamos a pura palavra de Deus. E aí, quando a gente se depara com uma questão dessa, a gente fica feliz porque muita gente talvez não se apercebeu que a Bíblia fala da guarda do sábado e não de um domingo. Mas é muito comum, a maioria das denominações religiosas guardam o domingo, ou tem o domingo como dia santo. Enfim, como entender essa questão do sábado bíblico, professor Leandro Quadros? Primeiramente, eu quero dizer para esse meu irmão, a sua crença no domingo como dia de guarda foi vã realmente, mas jamais o seu amor por Jesus. Jamais. Você não era menos cristão porque você não guardava o sábado, tá? Tenha convicção disso. Assim como qualquer um outro, certo? Como qualquer pessoa. Então, meu irmão, primeiramente, a sua crença em Jesus, o seu amor por Jesus nunca foi em vão, tá? Agora, a crença no domingo foi. E eu quero te parabenizar porque para chegar a esta compreensão, além de honestidade intelectual, tem que ter uma atuação do Espírito Santo. Porque nenhum ser humano convence ninguém, é o Espírito. Eu vou brevemente ler aqui um texto para você e vou te indicar algumas fontes para você, meu irmão, continuar se aprofundando nesse assunto. Mas tenha em mente, o teu cristianismo nunca foi em vão. Você está crescendo na graça e no conhecimento de Cristo e das verdades dele, tá? Gênesis 2, 1 a 3, meu irmão, esse texto é a principal base para nós, juntamente com Êxodo 20, 8 a 11, do sábado bíblico. Por que esse texto é especial? Esse texto em si, ele refuta várias alegações contra a doutrina do sábado. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera,
descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esse texto refuta várias alegações a favor do domingo ou contra o sábado. Por quê? Primeiro, aqui mostra que a origem do sábado é a criação. Se a origem do sábado é na criação, o que isso indica? O sábado não era apenas para Israel. Tá? A afirmação de que o sábado era apenas para Israel, ela é um absurdo. Quando Deus abençoou e santificou o sábado, só existiam Adão e Eva como seres humanos no mundo. Então, se o sábado foi abençoado e santificado quando existiam somente os nossos primeiros pais, é óbvio que se trata de um princípio de adoração para toda a humanidade. Quando o sábado é dado depois para Israel, Deus deu para Israel depois, por quê? Porque ele não poderia realmente dar o sábado para nações pagãs que não queriam nada com Deus. Então Deus deu o sábado para Israel, mas não era só para Israel. Primeiro porque foi dado para Adão e Eva, indicando que todo ser humano, criado por Deus, à sua imagem e semelhança, deve observar o sábado como um memorial do Criador. E segundo, porque quando Deus deu o sábado para Israel, era para Israel transmitir este conhecimento para outros povos. Tá? Então, meu irmão, é muito importante ter isso em mente. Outra coisa muito importante ter em mente: a doutrina do sábado em nada contradiz a justificação pela fé em Cristo. É um erro muito comum as pessoas pensarem o seguinte: aos adventistas ensinam a salvação pelo sábado. Isso é falso, isso é mentiroso, isso não condiz com a verdade. A salvação é unicamente pela fé em Cristo. O que nós cremos é que a fé em Cristo não anula os princípios do Decálogo, que devem fazer parte do estilo de vida de uma pessoa que é salva pela graça de Jesus. Outro argumento que Gênesis refuta, e eu já vi muito isso na internet, o sábado, como se encontra em Êxodo 28-11, ele é um mandamento cerimonial que está entre 9 mandamentos morais, outro absurdo. Já pensou Deus criar uma lei cerimonial antes da existência do pecado? Não faz sentido nenhum. A lei cerimonial passa a existir após o pecado, como um recurso pedagógico divino para ensinar o plano de salvação. Existiram sim os sábados cerimoniais, que eram festas cerimoniais com propósitos pedagógicos. Estes sábados cerimoniais dependem sim da existência do sábado semanal, mas o sábado semanal, criado no Éden, não depende dos sábados cerimoniais para a sua existência. E para finalizar, meu irmão, eu vou lhe recomendar, para você se aprofundar neste assunto, um capítulo aqui de um livro, que é este livro aqui, Crenças Populares, de Samuel Bacchiocchi. Aqui tem algo muito interessante para o seu aprofundamento, que é este capítulo de número 5, A Santidade do Domingo. Você vai perceber aqui a origem histórica da observância do domingo e você vai perceber que essa mudança do sábado para o domingo no meio cristão não tem apoio das Escrituras. Samuel Bacchiocchi trata aqui de outras doutrinas: santidade do domingo, imortalidade da alma, vida após a morte, inferno, mariologia, uma vez salvo, salvo para sempre e batismo infantil. Então este capítulo aqui, o capítulo 5 deste livro vai te ajudar bastante a se aprofundar. Então esse livro você pode adquirir na loja da Novo Tempo, novotempo.com/loja. Eu recomendaria muito este livro aqui para você. Há outros. Qual o nome dele de novo, professor? Crenças Populares. Isso. De Samuel Bacchiocchi. Tem um outro livro também sobre o sábado na Bíblia, do Dr. Alberto Tim, que também é um livro muito bom, que também se encontra disponível
na loja da Novo Tempo. Então, continua, meu irmão, se aprofundando, porque Deus está muito feliz com a sua sinceridade de coração e com o seu desejo de fazer a vontade dele também em relação ao sábado bíblico. Joia, muito bem, professor. Nós temos que ir para um intervalo, mais um intervalo rapidinho. A gente volta já já. Já estamos de volta e olha só, eu quero colocar agora na tela uma frase, uma afirmação que chegou aqui pra gente. Eu vou até ali para eu pegar essa frase no nosso monitor aqui, ó. A produção, câmera, pode vir aqui comigo. Olha só o que está escrito aqui. Professor Leandro Quadros, preste bem atenção nessa frase. Jesus foi o primeiro falso profeta da história e continua sendo idolatrado até hoje. Professor, o que é isso daí, meu irmão? É isso mesmo? Jesus foi o primeiro falso profeta da história e ele continua sendo e ainda é idolatrado até hoje? Como é que é isso? Essa afirmação me lembra Eclesiastes capítulo 5, verso 3. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos e do muito falar palavras nécias. Essa afirmação vem de alguém nécio, sem juízo, porque não sabe o que está dizendo, né? Não existe nenhum personagem na história que ensine tanto o amor e que tenha uma inteligência tão sofisticada como Jesus Cristo. Se Cristo foi um falso profeta, então vale a pena seguir esse falso profeta. Só para lhe dar um exemplo, em Mateus 6, 25 a 34, Jesus ensinou psicologia preventiva antes de a psicologia sonhar em existir como ciência. Essa foi a conclusão do Dr. Augusto Cury, num dos seus livros sobre a análise da inteligência de Cristo. Existe um livro, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, acho que é Mark Baker. Outro, Jesus, o maior filósofo que já existiu. Então você vai me dizer que Jesus foi um falso profeta? Simplesmente eu digo, você não sabe o que está dizendo. E, portanto, a sua afirmação é uma baita de uma mentira. Meu conselho para você sincero, leia mais antes de falar. Estude mais antes de afirmar algo. Saiba do que você realmente está dizendo antes de comentar numa rede social. Porque é muita tolice da nossa parte falarmos de algo do qual não temos nenhum conhecimento. Muito bem, olha só, realmente é uma mentira. Professor, tem uma pergunta aqui do nosso Instagram, quem mandou foi o Ademar Ferreira. É muito sincero, ele diz o seguinte: boa noite, professor Leandro e Tito, meu nome é Ademar, sou da Igreja Universal de Fortaleza. Estive na igreja e presenciei uma pessoa manifestando um espírito maligno. Um rapaz duvidou da verdade da manifestação e foi verificar se era real. O pastor então ordenou ao demônio que revelasse algo sobre a vida desse rapaz. E o espírito mencionou algo que o rapaz confirmou que era verdade. Diante disso surge a dúvida: o diabo é onisciente? Ele sabe a vida de todas as pessoas? Não, o diabo não é onisciente. O que ele pode fazer são prognósticos, né? E isso não é difícil para ele. Vou te explicar o porquê. 1 Reis 8,39 diz assim: ouve tu nos céus lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhes conheces o coração, porque só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Então, quando Salomão ora a Deus, aqui para dedicar o templo, ele diz e reconhece que só Deus conhece os nossos pensamentos. Então o diabo ele não é onisciente. Agora, o diabo pode fazer prognósticos. Se os seres humanos o podem fazer, sem com isso indicar onisciência, imagine um ser espiritual que vive há milênios e que estuda a natureza humana há milênios. Por exemplo, um especialista em estatística. Ele analisando certos dados, ele pode descobrir
Qual é a tendência, por exemplo, de um candidato vencer uma eleição? Alguém que entende de estatística, que trabalha no Ibope, né? Uma pessoa que estuda, um cientista, por exemplo, que entende de previsão do tempo, ele sabe analisar via satélite certas imagens, certas coisas e prever, olha, pode acontecer realmente chuva, granizo, ou seja o que for. Um psicólogo, um terapeuta, ele vê como é que é a sua estrutura familiar, os seus padrões de comportamento e vai te dizer, olha, se você continuar assim vai acontecer isso. Isso não é onisciência, isso é prognóstico, né? E é possível sim um ser espiritual, imagine um ser espiritual que tem muito mais conhecimento que qualquer ser humano, ele pode saber coisas da nossa vida de uma forma assim, sem nenhuma dificuldade. Assim como existem anjos bons trabalhando pela nossa salvação, como diz Hebreus 1,14, há demônios comissionados por Satanás para prejudicar a cada pessoa. Então isso é um conhecimento sobrenatural, mas não pode se dizer que é onisciência, porque apenas Deus é onisciente. Agora, uma coisa me chamou a atenção nessa sua afirmação. Como é que o pastor... Era isso que eu ia falar para você, professor. Eu queria até chamar a atenção, eu acho que é isso que você vai falar. Como é que o pastor dialoga com o espírito imundo? A gente tem que ficar dialogando com o demônio, professor? Então, como é que esse pastor, além de dialogar com o demônio, ele usa o próprio demônio para convencer o indivíduo de que aquilo era uma possessão? Então... Me desculpe, mas esse pastor, mesmo sem querer, ele tem um acordozinho com o diabo. Com certeza, chama realmente muita atenção pelo fato de que está conversando com o demônio. Eu acho que não é assim que a gente tem que lidar com o demônio. Na igreja, por exemplo, professor, como é que tem que fazer um negócio desse, uma exorção, né? Exorcitar um demônio, sei lá. Não tem que ficar conversando, dialogando com ele? Infelizmente, muitos cristãos não percebem que quando um pastor dialoga com o demônio, esse pastor está querendo demonstrar, obviamente, fazer um show ali, demonstrar que ele tem uma certa autoridade. Só que o que os membros não estão percebendo? Que mesmo de forma indireta, esse demônio está ajudando esse pastor a confirmar o ministério dele até ganhar dinheiro. Então isso é um perigo. Jesus não autorizou os seus discípulos a dialogarem com o demônio. É para expulsar em nome de Jesus, acabou. Até porque isso é um grande perigo para a própria pessoa, né? Quanto mais se conversa com o demônio, mais características psicológicas você revela para ele usar contra você depois. Então, o que a igreja tem que atentar? Como é que o demônio foi usado por ele para convencer alguém de alguma coisa? Quer dizer que, de certa forma, mesmo sem querer, há um certo acordo aí entre ambas as partes que acaba um ajudando o outro no fim das contas. Muito bem, tem uma pergunta aqui do nosso WhatsApp. Quem mandou foi o Charles. A pergunta do Charles é a seguinte: eu gostaria de saber sobre o que fala lá no Velho Testamento, em Deuteronômio capítulo 5, referente a quem aborrecer a Deus até a 3ª e 4ª geração pagarão por isso. E quem agradar a Deus até a 1000ª geração será abençoado. Essa norma que está no Velho Testamento continua prevalecendo depois de Jesus Cristo? Veja, meu irmão, primeiramente, nós não podemos dizer que um ensino do Antigo Testamento não continua após de Cristo, por quê? Se nós fizermos isso, nós estamos dizendo que Cristo e o Pai têm opiniões diferentes. Por exemplo, quando um cristão diz que a lei de Deus foi abolida após Cristo, ele está dizendo, mesmo sem querer, que Cristo tem uma opinião diferente do Pai. Deus, o Pai, deu o decálogo. No decálogo está o 4º mandamento, mas aí após a morte de Cristo isso foi abolido. Não, o Pai e o Filho não pensam de forma diferente. A lei de Deus no Antigo Testamento é a lei de Cristo no Novo Testamento. A lei de Cristo no Novo Testamento é a lei de Deus no Antigo Testamento. João 15:10, Jesus diz assim, que ele guarda os mandamentos do Pai e no amor dele permanece. Então não há esse antagonismo entre Cristo e o Pai, como muitos acabam vendo.
Essa questão de Deuteronômio 5 também está em Êxodo capítulo 20, no contexto do segundo mandamento, né? O segundo mandamento diz para não fazer imagem de escultura. E aí, dos versos ali 4 a 6, é dito, né, que Deus faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam seus mandamentos, mas castiga a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª ou 4ª geração daqueles que o aborrecem. Como explicar isso? Veja, no aspecto judicial, penal, Deus jamais responsabiliza alguém pelo erro de outro. Por exemplo, em Ezequiel 18, versos 4 e 20, ali diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não morrerá pela iniquidade do pai, nem o pai pela do filho. Então, no aspecto penal, judicial, jamais Deus vai punir alguém pelo erro de outro. O que Deuteronômio 5 trata e Êxodo 20 é da lei da hereditariedade. Lógico, Deus não poderia usar uma linguagem científica para o povo de Israel. Ninguém sabia nada de lei da hereditariedade. Então, o que Deus está mostrando ali? Que realmente certas consequências por erros, pecados, desobediência, elas atuam até 3 ou 4 gerações daqueles que desobedecem a Deus. Por exemplo, o meu avô foi alcoólatra. Teve um tempo que o meu pai também foi. Ou seja, eu tenho a tendência hereditária ao álcool. Então, no aspecto hereditário, Deus castigou ou permitiu que aquela transgressão me acompanhasse. Só que o que acontece? Isso não é determinismo. Porque eu, mesmo antes de me converter, de ser convertido aos 17 anos, eu nunca usei bebida alcoólica. Então eu não fui vítima da minha genética, ok? Então por que eu estou dizendo isso? Deus ali fala do aspecto hereditário. Agora veja a bondade de Deus. Mesmo que Ele permita que certos hábitos, maus traços de caráter se perpetuem até 3 ou 4 gerações, o mesmo texto diz: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Isso significa que enquanto Deus permite que certos traços continuem por 3 ou 4 gerações, os bons traços, as boas coisas, Deus permite que se propaguem até 1000 gerações. Então, apesar do pecado corromper a nossa genética, Deus ainda atua na nossa genética para nos beneficiar. Então, diferencie lei da hereditariedade do aspecto penal. Essas duas distinções são bem claras no texto bíblico. Professor, temos 1 minuto e meio, mas eu acho que não vai dar para colocarmos aqui mais uma pergunta. Eu queria agradecer a você mais uma vez aí por sempre estar disposto a nos ajudar a compreender a Bíblia através das mais diversas perguntas que chegam aqui no programa, né? A gente convida o nosso telespectador para que eles possam mandar perguntas para a gente, para que você possa dar a resposta e com certeza todos nós aprendemos com isso ao ver as respostas e achar isso na Bíblia, né? Então, obrigado mais uma vez por estar com a gente aí, dando as respostas nas mais diversas questões que chegam aqui no programa Na Mira da Verdade. Obrigado, Tito, pela companhia e parceria, né, em receber essas perguntas, trazê-las da melhor forma para o nosso telespectador. E obrigado, amigo telespectador, por você ter acompanhado o nosso programa. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe guarde e que você nunca se esqueça que no nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, sempre as suas dúvidas e os seus questionamentos e perguntas sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.